bem-vindas ao nosso estudo bíblico de hoje. Hoje, dia 20 de abril, estamos aqui juntos mais uma vez para fazermos a nossa meditação, a nossa reflexão, o nosso estudo bíblico, o nosso diário espiritual. Então, a gente vai acolhendo todos que vão chegar. Você que está acompanhando a gente por esse vídeo, que vai estar gravado também na plataforma do YouTube, aqui na timeline da Canção Nova Fortaleza, seja muito bem-vindo. Como fazemos sempre, a gente vai compartilhando a nossa live de hoje para que mais pessoas possam estar conosco bebendo desta graça que é se aproximar do Senhor por meio de sua palavra. Jesus, boa nova, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Né? Então, seja muito bem-vinda, Jussara, Deus abençoe, boa tarde. A gente vai compartilhar aqui a nossa live, ao passo que os irmãos vão estar chegando e você vai registrando a sua presença, você vai colocando a sua intenção, o que foi para você esse dia de ontem da misericórdia. Vamos partilhando enquanto a gente vai compartilhando também a live, mas vamos compartilhando também as experiências. Seja bem-vindo, Avelete. Boa tarde, Deus abençoe. E que dia foi ontem, né? O Senhor foi muito generoso conosco no dia de ontem. Tivemos uma programação toda especial aqui no nosso Face da Comunidade Canção Nova em Fortaleza. Deus foi fiel, Deus esteve conosco. Graças a Deus, um tempo de misericórdia. Que você tenha também mergulhado nessa misericórdia, porque o Senhor prometeu ontem que as comportas do céu estariam abertas. Né? Nós temos tomado posse dessa graça, dessa bênção própria para esse tempo. Então, vou só compartilhar aqui a última vez, que é no meu perfil particular. E agora sim, pronto, show. Acolhemos também a Nádia Borges, boa tarde, seja muito bem-vinda, Nádia. E vamos então começando, né? Nosso estudo bíblico de hoje, estamos meditando no Evangelho de São João. É esse o Evangelho o livro que estamos lendo. Né? Mas para começarmos, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infunde, Senhor, em nós teu Espírito Santo, nesta tarde, para que bem possamos meditar, ler com atenção a tua palavra. Que a tua palavra lançada ao nosso coração encontre terra fértil. Que ela frutifique, que ela floresça em nós com frutos de conversão. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nosso estudo bíblico de hoje, a gente une o nosso estudo, que é o nosso encontro diário com Jesus Palavra, às nossas intenções. Nós colocamos nesse estudo a intenção por todas as pessoas doentes, pela cessão da pandemia, e rezamos também por todos aqueles e aquelas que tiveram suas vidas ceifadas, foram chamadas à casa do Pai, que o Senhor bem acolhe e conforte as famílias nesse tempo de enlutamento e separação. Que o Senhor possa também visitar a sua casa, visitar a sua história, visitar você que está nos acompanhando a partir de agora, zapeando aí o Facebook, pulando de página em página. Você chegou aqui na gente, se arrisque, tenha coragem, fique um pouquinho conosco e com aquele que nos une e nos reúne, que é Jesus, por meio de sua palavra. Então, vamos juntos, já temos 14 pessoas, dá para a gente começar. Nosso estudo de hoje, como sempre fazemos, leitura. Você pega a sua Bíblia para nos acompanhar. Leitura de hoje. João, João,
capítulo 4, 4, versículos do 27 até... Ele vai ser grande, viu, gente? Do 27 até o 54. João, capítulo 4, do 27 ao 54. Pois bem, a gente reza também, colocou aqui, a gente recepciona a Fátima, minha irmã de comunidade, a Ellen Domingues, a Aurilete, a Marinês, né? Lembra de nós rezarmos para os nossos governantes, para que tenham discernimento, né? Que possam bem fazer fruto de sua inteligência e dos recursos que dispõem para atender bem o povo, que é a missão deles, né? Exatamente isso. Pronto, Ellen, eu vou tentar falar um pouco mais baixo, eu estou falando baixo e está ficando baixinho. Vai dar certo. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, João, capítulo 4, versículo 27. Acolhemos também a Joelma, que está conosco nessa tarde. Boa tarde, Joelma. A gente está começando a fazer a leitura de hoje, que está aí no comentário fixado, João 4, 27 ao 54. Nisso, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados de que Jesus estivesse falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que procuras? Ou por que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo que eu fiz. É ele, o Cristo? Saíram da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, como estão brancos, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia alegra-se junto com o que colhe. Nisso está certo o provérbio: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher o que não é fruto da vossa fadiga. Outros se fatigaram, e vós entrastes no fruto da sua fadiga. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que fiz. Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecessem com eles. E ele permaneceu lá 2 dias. E ainda muitos outros creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por vossa causa, por causa da tua fala que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Transcorridos 2 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo havia declarado com efeito que um profeta não é estimado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus o receberam porque tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia um funcionário real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu que descesse para lá a fim de curar o seu filho, que estava prestes a morrer. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não creiais. O funcionário real disse: Senhor, desce,
antes que meu filho morra. Ele respondeu: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram-lhe ao seu encontro, para dizer que seu filho estava vivo. Ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à hora 7ª. A febre baixou. A febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus tinha dito: teu filho vive. Então passou a crer ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos iniciar a nossa reflexão, a ruminação da palavra, encontrando as promessas, os princípios eternos, as ordens, ao passo que acolhemos a Joelma Gonçalves, a Ellen Rodrigues, rezamos pela avó nesse encontro com Jesus Palavra, pela avó da Joelma, que encontra-se entubada. Joelma, que Deus possa visitar o lugar, o hospital que a sua avó está, como todos os outros doentes dessa unidade de saúde. Acolhemos Virami Adri, o Edson França, a Luziane Gonçalves e a Val Nogueira, Deus abençoe. Francisco Moreira, a paz de Jesus, meu irmão. Vera Machado, boa tarde, seja muito bem-vinda. Auridenha Macedo, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso estudo bíblico diário, nosso diário espiritual. Então vamos voltar aqui ao Santo Evangelho para fazermos a ruminação da palavra. Juntos, vamos ruminar, vamos tentar apreender do máximo daquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Versículo 27, você pega a sua caneta para marcarmos princípios, promessas e ordens. Versículo 27. Nisso chegaram seus discípulos e ficaram admirados que Jesus estivesse falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que procuras ou por que falas com ela. A mulher deixou o cântaro e foi à cidade, dizendo às pessoas: vinde ver o homem que me disse tudo que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Saíram da cidade e foram ao encontro dele. A primeira coisa importante que eu queria que a gente puxasse para o nosso coração. Jesus está para além dos nossos limites, para além de nossas forças. Veja, os discípulos se escandalizaram, não porque Jesus, a priori, inicialmente, estivesse falando com a samaritana, ou com o samaritano, ou melhor, com alguém da Samaria. A primeira coisa que escandalizou os apóstolos foi que Jesus estava falando com uma mulher. Exatamente isso. Ou seja, os apóstolos de Jesus ainda estavam em processo de conversão, ainda estavam em processo de esclarecimento, ainda estavam sendo formados. Eles traziam toda a porcaria, todo o entulho, todo o falso compreendimento, toda a incompreensão própria de sua época. E aí, meu irmão e minha irmã, eu falo para você, Vera Machado, que reza por sua família, pela nossa família, a Rosimeire, boa tarde a você, muito obrigado, em nome da família Canção Nova. Sim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor, Rosimeire, reconhece o nosso limite. Nós ontem celebramos o Domingo da Misericórdia. E nós dizíamos ontem, nossa reflexão, não estudo bíblico, ele fez uma reflexão ontem própria da tarde da misericórdia. O Senhor disse para nós: sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, como é que nós vamos exercer misericórdia sem entender o limite do irmão? O irmão que às vezes é tapado, que ainda é egoísta, que ainda tem comportamentos que não são ajustados, que ainda mente, que ainda busca poder. Sim, nós temos pessoas assim no nosso convívio diário, quem sabe até nós mesmos somos assim, sem que percebamos. Sem que percebamos. Os discípulos do Senhor naquele momento escandalizaram-se porque Jesus falou com a mulher. Mas Jesus falou com a mulher.
Porque para o Senhor não tem essa distinção de pessoas. Não há acepção de pessoas, nem de gênero, nem de cor, nem de classe social. Isso são criações humanas. Essas questões que nos diferenciam, à exceção da questão de gênero, que nascemos homens e mulheres, homem e mulher Deus os criou, mas as composições, as holocubrações a partir daí, as formulações a partir disso, são criações fictícias do homem. Que é maior do que o outro, melhor do que o outro, mais importante que o outro. Mas todos somos iguais diante de Deus e, por misericórdia, devemos também assim tratar aos outros, com devido respeito, com amor devido, amor de serviço devido, exercendo a misericórdia que nós queremos receber e que mais, que nós recebemos para com aqueles irmãos e irmãs que necessitam, como muito bem disse aqui a Isabela, misericórdia, Senhor. Então vamos para frente. Versículo 21. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: come, mestre. Ele, porém, lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Vou marcar de princípio eterno, pretinho. Vou começar a marcar aqui, ó. Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe algo para ele comer? Olha que coisa interessante. Está o Senhor falando para os discípulos de uma questão profundamente espiritual. Olha, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem ainda. E os discípulos reduzem a fala de Jesus à sua pequenez. Falam: olha, será que ele comeu escondido da gente? Alguém trouxe alguma coisa e ele comeu sem que a gente soubesse? Deu a volta na gente? Quantas vezes o Senhor está fazendo isso com você e comigo? O Senhor fala para você uma direção, te dá uma direção a mim, uma direção profundamente espiritual, mas eu consigo reduzi-la às questões materiais, às questões mundanas, às questões desse mundo. Eu posso, por exemplo, fazer um exemplo aqui rapidamente. A gente, às vezes, o Senhor opera por caminhos insondáveis. Por caminhos insondáveis. E o Senhor nos dá pela santa providência, o Senhor pode dar ou pode tirar. E quando o Senhor dá ou tira algo que tem implicação direta em nossa alma e, portanto, em nosso ser espiritual, que é o que interessa para Deus, nós conseguimos reduzir isto a uma questão carnal, a uma questão financeira, a uma questão de saúde, a uma questão de felicidade. Quando o que o Senhor está de fato buscando é a salvação de nossa alma. Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem, disse Jesus. Versículo 23. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. E aí você marca de novo de preto, outro princípio eterno. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra, e cumprir a sua obra, e cumprir a sua vontade, e cumprir o seu desígnio. Não dizeis vós, ainda há 4 meses e vem a colheita. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede. Aqui é uma ordem, levantai, vermelhinho, ó. Levantai os olhos e vede os campos como estão brancos, prontos para a colheita. Lá em João, que aqui é João, né? Lá em João o Senhor diz: Senhor, mandai operários para a messe. Mandai operários para a messe. Porque há muito a ser feito e poucos operários. E aqui o Senhor está dizendo: ó, levantai os olhos e vede como estão brancos os campos para a colheita. Está pronto. É o tempo da colheita.
separar joio e trigo. Christian, você está dizendo com isso, está falando de fim do mundo? Não, eu estou dizendo de hoje. Hoje é o dia da colheita. E nós precisamos ter essa clareza. A palavra de Deus fala de hoje. Hoje, porque nós não temos o amanhã. O que temos é o dia 20 de abril de 2020. Ontem já passou, nada podemos fazer. O amanhã não chegou, não temos domínio sobre ele. Hoje, o campo está pronto para ser colhido. Hoje, o campo da sua vida, o campo da sua família, o campo do seu trabalho, o campo das suas dificuldades. Jesus está conosco na fartura e na pobreza. O Senhor está conosco na tristeza e na alegria. O Senhor precisa estar conosco na prosperidade e na penúria. O Senhor precisa estar conosco na certeza e na dúvida. É disso que está sendo colocado. Levantai os olhos, olhem para os campos, eles estão brancos, pronto para serem colhidos hoje. Hoje, irmão. Hoje, Everton Oliveira. Meu irmão, Everton. Seja muito bem-vindo, querido. Hoje. Versículo 36. Aquele que colhe já recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim que semeia, alegra-se junto com o que colhe. Assim, o que semeia, isso é uma promessa, marca de azul. Assim, o que semeia, alegra-se junto com o que colhe. É o que diz o Senhor hoje, Rony L. Silva, seja muito bem-vindo. Nisso está certo o provérbio, um semeia e o outro colhe. Eu não vos enviei a colher, a não ser o fruto da vossa fadiga. Outros se fatigaram e vocês vão colher o fruto deles. O que isso quer dizer? Nós temos que fazer o nosso papel. O seu papel. Qual é a missão que está diante de você? Meu irmão, não deseje a missão de outra pessoa. Não se compare com os outros, porque o Senhor te fez assim como você é. Te colocou aí nesse lugar, te deu esses talentos, e você fica pensando, buscando forma de justificar que se sua vida fosse diferente, você seria diferente. Eu digo que não. Projetar a sua vida em outro lugar é projetar a vida de outra pessoa. Toma posse. Toma posse. Assume. Assume o seu lugar, meu irmão. Assume a cruz que é sua. Assume a sua família. Assume os seus medos. Porque só assumindo o lugar em que você foi plantado, você vai conseguir frutificar. Porque só assumindo a sua natureza, você vai conseguir mudar. Porque só assumindo os seus pecados, você consegue entrar em processo de conversão. A negação é o impedimento da mudança. Eu respondo aqui a Vera. A gente começa sempre às 14 horas, Vera. Obrigado, Isabela, por estar me auxiliando. Então é isso. É isso que o senhor está falando. Olha, se alegra com a colheita, se alegra com o cultivo. Se o seu tempo agora é de plantar, plante. Não fique olhando para quem está colhendo, não. Você planta, porque se for vontade de Deus, você colhe. Se não for, você não vai colher. Mas alguém vai colher. E a obra vai acontecer. E você terá feito o seu papel. E você terá sido útil às mãos do Senhor. E assim você será feliz. E assim você será feliz. Então veja. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Olha que coisa importante. Muitos samaritanos creram porque aquela mulher testemunhava. Aquela mulher testemunhava. Testemunho. Olha, o Senhor fez maravilhas por mim. Eu estou feliz porque Deus operou, Deus agiu. Estou confiando em Deus. Coloca Deus nos seus lábios.
vai colocando Deus nos lábios para quem sabe com o Espírito Santo ele desça para o coração também. Sim, exatamente isso. Eu vou falando de Deus, eu vou falando de Deus, eu vou falando de Deus, e o meu coração vai se enchendo, vai se enchendo, e eu vou convidando o Espírito, ele vai vindo, porque de Jesus a boca fala, o coração está cheio. Se a gente não consegue falar de Deus, testemunhar Deus nunca, o nosso coração está cheio de Deus. Não pode estar cheio de Deus. Não é verdade? Então veja. Os samaritanos foram e pediram que permanecesse com eles. E ele ficou lá 2 dias. Jesus ficou 2 dias no meio daqueles com que os judeus não podiam nem falar. Eu fico pensando, aqui não diz, mas eu fico pensando na cara dos apóstolos. A contrariedade deles em terem que ficar ali. Não é? Bom, vamos para frente. E ainda muitos outros creram e diziam à mulher, já não é por tua causa que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Princípio eterno. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Transcorridos 3 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo havia declarado, com efeito, que um profeta não é estimado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus o receberam porque tinham visto o que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Receberam Jesus porque viram os seus sinais. Receberam Jesus porque tinham interesse imediato. Ainda assim o Senhor foi. É parte da pedagogia de Deus. Tentar nos iscar, tentar nos pegar por aquilo que queremos imediatamente, ainda que seja uma fumaça. Amadeu Tintini, que é um padre que escreve sobre vocação, ele diz assim, aquilo que nos atrai a Cristo nunca é o que nos faz permanecer. O Senhor atrai e depois firma. O Senhor atrai e depois fornece alimento sólido. É nessa hora que a gente corre risco. Quando o vislumbre acaba e começa a necessidade efetiva de seguimento. Seja muito bem-vinda, Estela, irmã de comunidade. Deus abençoe. Versículo 46. Jesus voltou para Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia ali um funcionário real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu para que ele descesse para lá, a fim de curar o seu filho que estava para morrer. Jesus lhe disse, se não virdes sinais e prodígios, não creiais. Se não virdes sinais e prodígios, não creiais. O funcionário real disse, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Ele respondeu, vai, teu filho vai viver. Olha que coisa. O Senhor fala para o funcionário, olha, se você não ouvir milagre, se você não ouvir sinal, você não vai acreditar. E Jesus não mostrou para ele nenhum sinal. Ainda assim, o funcionário disse, Senhor, desce. Se tu for, eu sei que vai dar certo. Se tu for, ele vai ser curado. Ali está o ato de fé. Jesus o provocou, dizendo, olha, se eu não te mostrar, tu não vai acreditar. E por que eu vou? O homem disse, Senhor, eu creio, vá. Eu creio, vá, desce. E é porque o funcionário acreditou, sem ver nada, que Jesus diz, vai, teu filho vive. Outro ato de fé. E o funcionário deu as costas e foi. A palavra de Jesus foi suficiente. Ele não viu nada. O Senhor apenas disse, vá, teu filho está curado. Ele deu as costinhas e voltou, porque ela morava longe. E no caminho, ele encontra os funcionários que dizem, a febre deixou, teu filho está curado, ele está bom. E a hora bateu.
a palavra de Jesus. A palavra. Para aquele homem, a palavra foi suficiente. Por que para nós não é? Por que para nós não é mais a palavra suficiente? Aquele homem creu na palavra. Nós temos a palavra. O Espírito Santo me leva a dizer para você isso. Você questiona a palavra de Deus. Eu questiono a palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra. E a obra acontece. Crer na palavra de Deus. Ele acreditou e o filho foi curado. E o filho viveu. Toda a morte foi banida. E aí nós chegamos àquela primeira pergunta depois de ruminar a palavra. O que é que o Senhor nos diz hoje? Quantas coisas o Senhor nos diz hoje? Hoje, o Senhor nos diz que o verdadeiro alimento é fazer a vontade de Deus. É esse alimento que nos sustenta. É esse alimento que nos impulsiona. É esse alimento que deve nos empurrar para frente. Que nós não devemos ficar preocupados com os trabalhos dos outros. Se são diferentes dos nossos, porque tem que ser mesmo diferente dos nossos. Mas que nós precisamos sim nos colocar a serviço do Senhor, fazendo o trabalho que nos é devido. Onde estamos plantados, temos que semear. Diga isso para o seu coração, porque o Senhor está dizendo isso. Onde você está plantado, você deve semear. Aliás, você deve frutificar. Onde você foi semeado, você deve frutificar. O Senhor também diz para nós que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Que nós não podemos rotular as pessoas. Porque Jesus não rotulou. Porque Jesus não seguiu os limites da sua sociedade. Nós não devemos seguir os limites da nossa sociedade. E por fim, o Senhor nos exorta a crermos. A palavra de Deus hoje diz: crê na palavra. Crer. É preciso crer na palavra de Jesus. E eu louvo a Deus por todos os irmãos e irmãs que, de alguma forma, dividiram conosco até aqui essa trajetória. Receba Maria Floraci, receba Vera Machado, que vão chegando. Sim, exatamente isso. Porque é isso que estamos fazendo aqui. Entrando em contato com a palavra, para que essa palavra nos molde, para que essa palavra nos mude, para que essa palavra nos oriente, para que essa palavra nos converta, para que essa palavra nos coloque de novo na forma de nossa originalidade. E o que é que nós respondemos para Deus? Faça a sua oração. Senhor, eu quero responder a Ti que desejo sim fazer a Tua palavra, fazer a Tua vontade, viver na Tua palavra. Eu quero, Senhor, ter fé na Tua palavra, naquilo que está sendo propagado pela Santa Escritura e pelo Magistério. Senhor, coloca no meu coração essa fé de escuta ativa, de escuta profunda, que o Teu nome, Senhor, esteja constantemente em meus lábios, que eu vá testemunhando, Senhor, o Teu nome onde eu estiver, com as minhas palavras, mas também com os meus atos, e que esta conversão da minha língua, Senhor, atinja também o meu coração e vice-versa. Sim, Senhor, eu quero dizer para Ti que eu quero semear. Ainda que eu não venha a colher, eu quero semear, Senhor. Ainda que eu não veja a semente florescer, eu quero semear, Senhor. Se for me dar a graça de colher, Senhor, que eu possa colher o que os outros semearam, Senhor. Mas no final, eu quero fazer a Tua vontade. Viver na Tua vontade. Seguindo a Tua vontade. É assim que eu quero viver, Senhor. É desse jeito, dessa forma, neste molde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Sejam muito obrigados por vocês terem vindo, a todos aqueles que estiveram conosco, a gente vai assumindo a todos em oração. A gente lembra que aqui acima tem um link do YouTube do nosso canal, Aos Olhos da Fé, onde todos os estudos bíblicos estão postados lá organizados. Você pode ir lá depois na playlist dos estudos bíblicos e ver todos que já passaram. Nós sempre estamos aqui a partir das 14 horas, não é? Seja bem-vindo, João Paulo Fernandes. Chegou no finalzinho, né? Chegou, né? Seja bem-vindo, tá bom? E assim, nosso compromisso é isso. É de seguirmos caminhando. Amanhã faremos um mês de estudo bíblico. Um mês de estudo bíblico. 30 dias. Deus é bom. Deus é bom. Tá bom? E assim terminar com a nossa frase de hoje. Estamos nesse mês caminhando com Santo Agostinho. Então, a frase de hoje é: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora, na sequência, o texto da misericórdia, às 18 horas, o texto mariano, e às 18h30, a Santa Missa. Deus abençoe, fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser.